Gente, que a paz de Jesus, nosso divino mestre, possa estar conosco sempre, 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 nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. O assunto que a gente vai comentar essa noite, ele tem como título Semeadura. A primeira coisa que eu pensei quando eu abri essa página para fazer as minhas reflexões, eu me lembrei da parábola do semeador, né? Que o semeador ele sai com as suas sementes e sai jogando as sementes em diversos solos, à beira do caminho, em terrenos pedregosos, em terrenos cheios de espinhos, e finalmente ele joga a semente em terra boa. E aí a gente fica pensando, né? Eu fui fazendo a reflexão, poxa, mas se você é semeador, você conhece do seu trabalho. Você sabe que se você jogar uma semente em qualquer lugar, a possibilidade dela germinar, de dar flores e frutos, é quase que nula. Mesmo às vezes a gente preparando a terra com todos os nutrientes adequados, às vezes a semente tem dificuldade de se desenvolver. Então a gente fica refletindo, né, já que o tema é semeadura, e pensa, né, que o semeador daquela parábola era Jesus, que semeou a lei de Deus em todos os tipos de consciência. Por quê? Porque Jesus era bom. Ele não era bom para aparecer, ele era bom porque ele conhecia o bem e sabia que valia a pena ser bom. Ele era bom pelo prazer que ser bom dá, pela saciedade e pela capacidade de se completar que ele sentia ao vivenciar as leis de Deus. Então, quando ele passa naqueles diversos terrenos, mesmo aqueles que ele sabia que não iria acolher a palavra dele, as leis de Deus, em momento nenhum, mas nem assim ele deixou de praticar o reto agir. Ele foi justo com todos, distribuindo a semente para todos, mesmo sabendo que muitos não iam dar nenhum tipo de valor àquela semente dada por ele. Mas ele era bom. E quando a gente é bom e ponto final. A gente não é bom porque as pessoas são boas com a gente é bom porque a gente é bom. É ponto final. Então, a primeira lição dele, dessa semeadura que ele faz, é mostrar a grandeza dele e a grandeza que a gente deve ter diante da vida, diante da vida. Ser bom mesmo com aqueles que não são bons para a gente. Fazer o bem, agir dentro das leis de Deus, ou seja, praticar o reto agir, mesmo com aqueles que vão rir da gente, vai ridicularizar as nossas atitudes, vai dizer que a gente é bobo, que a gente é inocente, que a gente não tem noção da realidade. Não tem problema. Ser bom paga-se preço. Tudo na vida tem preço. Ser bom se paga um preço. Praticar o erro também se paga preço. Porque a semeadura fala do nosso comportamento diante da vida, do nosso comportamento diante do próximo, do nosso comportamento com a gente, em primeiro lugar. Porque toda ação nossa, não interessa se ela surja inicialmente por pensamento, se materializa em palavras e obras, não importa. Ela é uma ação que é regulada pelas leis de Deus. Regulada por uma lei muito conhecida nossa, que é a lei de ação e reação. Então Jesus era bom. Não porque ele tinha interesse em receber nada de bom, mas pelo simples fato de ser bom e ponto final. Ele não estava esperando recompensa, porque ele mesmo disse nos seus ensinamentos que a mão esquerda não deveria nunca saber o que faz a direita, ou seja, que a gente nunca esperasse uma recompensa, ser reconhecido. Fazer o bem pela conscientização do que representa o bem na nossa vida. Então, André Luiz, preocupado das nossas semeaduras, tentando nos dar exemplos palpáveis para a nossa reflexão, que é claro que André Luiz deve ter lembrado também, sem sombra de dúvidas, dos ensinamentos de Jesus, porque a agenda é cristã, então é uma agenda formatada aos moldes dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo.
Claro que ele deve ter lembrado do semeador que foi semeando em vários terrenos e que a sua semente não foi acolhida por todos. Poucos acolheram a sua semente. E ainda hoje, no século XXI, poucos acolhem ainda a sua semente. Ele ainda está insistindo nesses terrenos, que não querem dar flores e frutos. E é claro que, então, André Luiz, ele se preocupa com isso e quer nos dar exemplos práticos no nosso dia a dia para a gente refletir o que a gente tem feito da nossa vida. Porque o que nós fizermos da nossa vida é aquilo que nós vamos colher num futuro. Um futuro que pode ser próximo, porque pode ser ainda amanhã ou daqui a alguns minutos. Ou pode ser em outras vidas, mas não importa. O que semearmos no caminho da nossa existência é nosso, é da nossa responsabilidade. Se vamos colher hoje, amanhã ou depois, não importa, nós vamos colher. Então, ele quis materializar alguns ensinamentos, alguns exemplos, para a gente refletir sobre o que a gente tem feito da nossa vida. Então, vamos lá, vamos adentrar ao texto do André Luiz. Eu vou ler tudo, tá? Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Então, vamos refletir. Ser generoso é uma virtude muito legal. E é claro que é tão bom, não sei se vocês já passaram por esse momento na vida de vocês, mas com certeza, quando alguém é generoso com a gente, não é uma delícia? Né? Então, a gente vai colher de volta a bondade alheia, em forma de socorro. O problema é que a gente sempre colhe aquilo que planta, mas é assim, se a gente faz um bem a alguém, se a gente é generoso para alguém, a gente fica sempre esperando que aquele alguém devolva. Mas a vida não pode ser assim, porque às vezes aquele alguém não tem nada para nos dar. Mas a vida devolve através de outros que tenham para nos dar. O ruim da gente é isso, a gente setoriza as coisas. Sua simplicidade solucionar problemas para muita gente. Por quê? Porque vai descomplicar a vida das pessoas. Não vai deixá-las constrangidas de serem o que elas são. Aliás, nada melhor do que gente transparente, no meu modo de ver. E quando a gente age com simplicidade, a gente deixa as pessoas bem à vontade para se sentirem e agirem como elas são. Então ele diz: a simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade, ao contrário, né, provocará muita dissimulação no próximo. Então, a nossa complexidade, a nossa fala difícil, rebuscada, às vezes, um linguajar inacessível, né, vai provocar muita gente nos adulando, mas rindo por dentro da gente, nos chamando de ridículos, de pessoas pedantes e etc. e tal. Então, a gente viu dois exemplos que são diferentes. Né? Sua indiferença fará frieza aos outros, porque quando a gente é frio em relação à vida das pessoas, a gente pode ser que a gente ganhe daquelas pessoas o mesmo comportamento. Né? Se elas estiverem jogando nessa mesma fase, nessa mesma faixa vibratória, elas também vão ser frias conosco. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Se a gente verdadeiramente desejar ser uma pessoa pacífica, que viva a paz, que faça a paz ao redor, a gente com certeza vai acabar colhendo frutos de tranquilidade pelo caminho nosso afora. Por mais que a gente tenha que passar por provas e expiações. Porque a gente pode passar por provas e expiações tranquilos. Se a gente tiver fé, pode. Porque a gente sabe que tudo passa. O mal também passa. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação, sempre. Toda vez que a gente estiver guerreando, tentando vencer o outro, passar a perna no outro, estar por cima do outro, a gente vai estar inquieto. Por quê? Porque a gente está destruindo a vida dos outros, a gente corre risco que alguém um dia nos descalce e nos destrua também. Sua franqueza contundente, aquela franqueza que é uma lança, né? Receberá frases rudes. É verdade, porque ninguém gosta de ser espetado. Quando a gente é espetado, a gente não fala, ai, então. Então, a franqueza rude é aquela que espeta o outro e dilacera as feridas dos outros. É bom ser franco. Jesus disse sim, sim, não, não, mas não disse para fazer o sim, sim, não, não com violência. Sim, sim, não, não com amor, com misericórdia. Sua distinção
edificará maneiras corretas naqueles que o seguem, né? Sempre. A gente pode servir de exemplos para as pessoas. E, na verdade, a gente sempre serve de exemplos para as outras pessoas. Sempre. Sempre. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais em você e ajudará outras pessoas também. Diariamente, semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. Então, o solo da nossa vida é um solo que está sempre preparado para receber e produzir, mas depende do que a gente está jogando no solo da nossa existência. Então, se a gente quer ser feliz, que a gente promova muita felicidade ao redor da gente. Se a gente quer tranquilidade, que a gente promova muita tranquilidade ao redor da gente. Porque o que semearmos, vamos colher. Então, gente, essa era a nossa reflexão. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo prossiga conosco durante toda a semana, enchendo os nossos corações de muita força, fé e coragem, e o nosso lar, e principalmente para os nossos irmãos no sul do país que estão passando por momentos dificílimos. Que jamais a gente esqueça de tentar ajudar esses irmãos de alguma forma. Se não for materialmente, que seja uma boa prece. Obrigada a todos. Beijos no coração, gente. Boa semana.